futuro. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o lançamento do coletivo Memórias Maranhenses nas redes. Esse lançamento que acontece hoje, dia 11, às 3 da tarde, no auditório da Biblioteca Pública Benedito Leite, que fica lá na Praça Deodoro, né? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora os historiadores Donilton Silva e também Marcelo Costa. Donilton e Marcelo, bom dia, sejam bem-vindos aqui à Rádio Universidade. Bom dia a todos. É um prazer vir aqui à Rádio Pública, Rádio Universidade, falar um pouquinho do coletivo, do lançamento do coletivo, que é uma ação que a gente vem fazendo desde o final do ano passado, e é um coletivo que tem como meta valorizar as memórias maranhenses nas redes sociais. É um coletivo de pesquisadores que mantêm perfis nas redes sociais, que tem como tema principal falar da história de nossa cidade e do nosso estado. Desculpa. Pegando a fala de Marcelo, além disso, por trás desses perfis, nós somos 7 nesse projeto até então, que aborda, inclusive tem um perfil muito interessante que é de Carutapera, né? Caro Memória, com o professor Daniel, que inclusive está fazendo doutorado aqui em História. Legal. Então, é um coletivo bastante amplo, que a gente sai ali do Estreito do Mosquito, a gente consegue ir mais distante além de São Luís. E o propósito disso também é a gente sair um pouco do centro histórico, porque São Luís não é apenas centro histórico como referência. A gente precisa pensar a cidade além desse contexto. João Paulo, Monte Castelo, Cidade Olímpica, enfim. Então, com essa proposta, nós somos Minha Vera São Luís, Assis Nostalgia, Assis Memória, Curiano Estourando, Professor Marcos Saldanha, Arquitetura e Urbanismo, Passeios e Histórias e tantos outros. E o mais interessante é que são historiadores por trás desses perfis, ou seja, há uma legitimidade, há uma confiança nas informações. Então, nesse papo de hoje que a gente vai apresentar, a gente também se preocupa de dar essas informações às referências, porque a gente vê nas redes sociais ultimamente um negócio absurdo, né? Os caras criando contexto, inclusive colegas historiadores criando história que nada a ver. Ali a gente entende que seja o ego da pessoa, né? Um negócio bem desconcertante para a gente, que a gente não pode chegar lá e dizer assim, ó, cara, me desculpa, mas está equivocada essa informação, né? Tudo pelo like. Então a gente não é o guardião dessas memórias, a gente preza por esse detalhe dessas informações, a gente precisa entender como funciona, né? Sim, mas tem que ter responsabilidade, claro, né? Enfim, o que a gente está vendo, observando nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? O Facebook ele ainda tem uma movimentação, mas ele já perdeu muito, né? Hoje acho que a rede social mesmo de maior movimentação é o Instagram, né? Então, assim, uma profusão de perfis, isso, fazendo algumas coisas visualmente, esteticamente até bacanas, né? Mas há um perigo em algumas informações, como você mencionou, em relação à veracidade, não é isso? A pesquisa, uma coisa responsável que, claro, vocês, né, são os historiadores e também tem outros profissionais, né, geógrafos, enfim, que estão ligados a essa coisa de uma ciência, né, uma responsabilidade, e a gente está observando que tem algumas informações que são equivocadas. Esse é o pano de fundo principal dessa movimentação, desse coletivo? Uma das metas. Uma das metas. Isso. Também a gente tem o cuidado, né, dessas informações, também de tentar levar esse projeto para as escolas públicas, principalmente. Eu trabalho com a ideia de pertencimento e identidade territorial, até porque eu vim do João Paulo, né? A gente precisa entender o bairro de João Paulo, não apenas pela 3 momentos, né? São João, Feira Problemática ou o próprio quartel. Sim. É um bairro cheio de história. Então, o pertencimento para mim é muito importante, até porque eu moro lá, apesar de ser nativo, já moro lá quase 40 anos. Então, o Marcelo também tem outros ideais. Então, dentro desse projeto do coletivo, cabe todo mundo, e mais gente. Cada um conservando sua identidade, mas com objetivo comum, propagar a história, a ciência, né? Sempre pautados nas fontes de pesquisas. Cada um de nós tem um objeto de estudo específico. Eu, por exemplo, estou no doutorado em ensino de história na UEMA, e a minha pesquisa gira em torno da história da área de Itaquibacanga. E isso é muito perceptível nos meus 2 perfis que mantenho nas redes sociais. Que são
no Instagram, que é o Curiando Historiando, que é um perfil maior, e eu tenho um perfil que é voltado para a minha pesquisa do doutorado na UEMA, que é o Minha Quebrada Tem História. Então, são perfis que estão sempre explorando a história do Itaquibacanga, os eventos lá de 1968, incêndio no Goiabal, a transferência da população lá do Goiabal para Itaquibacanga, enfim, todo esse desenvolvimento histórico, urbano, social, por qual passou a região. E nós, enquanto coletivos, temos duas preocupações. A primeira, como o Dom falou, é a questão do rigor científico. A gente se preocupa muito com a pesquisa histórica em si. E outra questão também que a gente tem debatido bastante é o uso e o desuso, o mau uso das IAs, das inteligências artificiais, na produção desses materiais. Porque a gente tem visto muitas postagens, muitos perfis utilizando a IA, transformando uma foto antiga, por exemplo, em uma coisa que praticamente não existe, uma coisa diferente do que era anteriormente. Isso pode gerar um ruído, uma confusão para aquele estudante lá numa escola mais distante, de entender o que é uma imagem original e o que é uma imagem manipulada por IA, por exemplo. Isso pode gerar prejuízos, né, de interpretação, a própria questão da veracidade, né, que a história ela está ligada, claro, né, existe um conceito por trás dessa coisa de verdade, né, mas isso aí é uma coisa para um outro momento a gente conversar. Mas assim, para a história ela tem uma espécie de entendimento entre historiadores sobre um ou vários fatos, né? Então ali são várias pessoas que tiram conclusões e aquilo vai para o livro e vira história. Sim, é isso? Justamente. E essa preocupação a gente vai tentar dialogar hoje com a sociedade que lá for, à tarde, né? Uma das pautas que a gente tem, acho que tantas pautas, e do coletivo, para que a gente consiga entender o próprio aluno, né, desse cenário, o próprio usuário de internet, que ele é bombardeado todo dia com informações equivocadas, falsas. Muita informação, inclusive. Muita. Então, prevalece algo que viralizou, que a gente já viu muito conteúdo viralizando do nada, o algoritmo ajuda, porém, há equívocos. Novamente, a gente não é o guardião da verdade, a gente está lá tentando dialogar para tentar entender, olha, a gente está dessa forma, deve aquele ali. Vocês entram em contato com essas pessoas quando identificam alguma coisa? Eu já tentei, mas assim, o diálogo não foi legal. A recepção não é boa. Porque, né, a vaidade é muito grande. A do próprio colega. Né? Os caras estão atrás de likes, né? Até mesmo perfis monetizados. E a gente tem um exemplo muito claro, que eu não vou dar o nome aqui, uma pessoa muito grande de São Luís, que ele usa e abusa do IA. Fica todo desnorteado. Ele pega o conteúdo da pessoa, usa a foto, modifica, não dá nenhuma vírgula no texto, porque ele tem uma produção textual de pesquisa. Sim, claro. Né? Tudo bem, a foto ela é de domínio público, mas alguém foi pesquisar antes, alguém encontrou. Alguém produziu o texto, e é preciso também que sejam creditadas as pessoas que produziram o texto, que demandaram tempo na pesquisa daqueles materiais, e são questões que o coletivo tem debatido e que a gente quer levar para a sociedade como um todo, que é a preocupação com os créditos das imagens, dos textos que são produzidos, a questão da IA, a questão do debate bacana nas redes sociais a respeito da memória da cidade. E lembrando que o papel do historiador, de uns 2 ou 3 anos para cá, ele está muito forte na sociedade. Né? A gente está muito presente, há uma pesquisa, há um entendimento da nossa importância. Até então, o historiador estava muito oculto. Né? E aí, a procura, inclusive eu trabalho com pesquisa primária, e a busca é muito grande. Né? As pessoas têm esse crédito, o cara é formado, o cara tem um conhecimento e tal. Não estou dizendo que o leigo não tem essa mesma qualidade, até porque a gente tem em nosso grupo uma pessoa muito importante, que é o Marcelo, do LC Nostalgia, é uma pessoa que não tem a graduação de historiador, mas tem um conhecimento. Ele vai se aprimorando. Tem critério. Justamente. Então a gente tem esse cuidado, o coletivo ele é muito amplo, ele consegue abordar todo mundo, e a gente precisa ter esse espaço, que a gente pretende fazer em parceria com a biblioteca, uma vez por mês um encontro. Né? A gente precisa trazer o público à biblioteca, até porque o próprio prédio da biblioteca ele é imponente e também inibe o cidadão comum a entrar, achando que lá é um espaço muito elitizado. Que não é dele, né? Que não é do a questão do pertencimento. Né? Isso. Então a gente precisa também entender isso, levar esse público para lá, quebrar essas barreiras da intelectualidade elitista
e tentar aproximar mais próximo do público, no nosso alvo, os estudantes principalmente, né? A comunidade acadêmica também. A gente precisa entender, inclusive, Marcelo, a gente sempre a gente observa na biblioteca, a gente está diariamente lá, que há uma dificuldade do próprio estudante de pesquisar. Ou ele tem preguiça, ele não sabe, ou então está desnorteado. E isso é muito triste, né? A biblioteca acaba se tornando, principalmente a seção de obras raras, acaba se tornando um espaço muito distante do professor da educação básica, do estudante do ensino médio, do ensino fundamental, e as poucas vezes que existem visitas ali, são visitas muito rápidas que acabam não gerando o impacto que se espera. Justo, é a visita turística, o cara entra, por curiosidade, bate foto, vai embora e não retorna. O espaço público, que era para ser ocupado como tal, ela fica vazia. Espaço recorrente, né? Justo. Só fica a gente lá praticamente todo dia pesquisando. E a gente precisa daquele espaço, a gente precisa ocupar de forma legal. Então, também o coletivo tem essa preocupação e tantas outras pautas. Então, é um convite que a gente faz à sociedade, estar presente hoje à tarde, conhecer nossas ideias, inclusive a própria curiosidade de saber quem está por trás dos perfis, e isso gera muita curiosidade. E a gente vai estar lá, nós somos mais ou menos 7 pessoas envolvidas dentro do projeto. E como coletivo, a gente sempre cabe mais um. A gente convida quem tiver interesse de participar conosco. Não precisa ser historiador. Não precisa. A gente está lá. Que é isso. A gente está muito dinâmico e democrático dentro da história, né? Dentro desse processo, da qual o Marcos Saldanha, nosso também, talvez o nosso maior divulgador, né? Dessa aproximação. Tanto é, nós temos o José Antônio do Arquitetura e Urbanismo, que é professor e arquiteto, está no doutorado. Para te ter uma ideia. Temos o professor Fábio Miro, que faz passeio histórico, que agora a gente está retornando agora em agosto, no verão. Tem muita gente legal lá, muita gente boa que produz, independente de ser historiador. E de saberes diversos, que é o mais interessante, que enriquece a proposta. Porque tem um link também com o turismo, né? Isso é muito importante, entre outras atividades, né? Justamente. E outra coisa, Adalberto, a gente pensar a história, né, desse processo, apenas o centro histórico, retomando o que eu falei anteriormente, às vezes até a gente precisa desconstruir. E São Luís não é apenas o centro histórico, não é apenas a Praia Grande. Até porque, cá entre nós, honestamente falando, já não tem mais a Praia Grande a oferecer informações. Então, a gente precisa pensar a cidade além desse contexto. São Francisco, Renascença, Calhau, entre outros. Mas, enfim, é isso. Nossa intenção enquanto coletivo. Produzir livros também, a gente precisa sair. Sim, esse material. A gente fortalece enquanto grupo, tá? Então, tem muita coisa para a gente dialogar hoje, de outras oportunidades de a gente conversar, enfim, apresentar essa ideia. Bora fazer esse... Hoje é o primeiro a gente espera muitos encontros em torno dessa proposta do que o coletivo vem trazendo. Vamos fazer esse convite, então, portanto, está aqui. Acontece hoje, às 15h, lá no auditório da Biblioteca Pública Benedito Leite, né? Fica na Praça Deodoro, todo mundo sabe disso, com certeza. E vamos embora visitar também, né, a biblioteca, que é esse espaço de pesquisa importantíssimo, né? Não só para historiadores, para todo mundo, estudantes também. É muito importante essa convivência, essa vivência, né, dentro da biblioteca, né, que é muito importante. Enfim, tem uma história gigantesca aí, grande longevidade, né, de várias pessoas também que passaram por lá, intelectuais, né, maranhenses que passaram por lá, que tem um material deixado também, né, também doado por alguns uma dessas figuras marcantes, né. Enfim, temos um histórico muito grande. Enfim, fazer esse convite, né, o lançamento do coletivo Memórias Maranhenses nas redes. Pois bem, gente, hoje, 15h, na Biblioteca Pública, Benedito Leite. Talvez ali mais ou menos um diálogo de 1 hora, enfim, depender muito dessa condição. A gente vai ter participações de estudantes da Liceu, a gente convida os estudantes também de história, sociedade, curiosos, enfim. Ele é muito dinâmico, muito aberto. Vai ter sorteios de livros e quadrinhos, a gente pensa nessa condição sempre material regional, a gente precisa preservar nossa história. Então, a gente pegou quadrinhos com o Irami, que é historiador, você conhece ele? Sim, claro. Então, vai ter 3 quadrinhos dele exclusivamente para a gente doar, novos, livros da nossa história, enfim, um negócio bem bacana. Vai ter um coffee break depois, um diálogo bem interessante, e ficam todos à vontade, convidados para a gente participar dessa primeira iniciativa de tantas outras, né, que a gente pensa também chegar até a própria universidade, por que não? A gente vai estar, se não me engano, dia 26 de junho, lá na UniDB. Num segundo momento, vai ter também outro evento lá, a gente vai estar dialogando sobre memórias, principalmente aquela região. Porque tem que vir para a UFMA também. Vamos vir, por que não? A gente precisa dessas conexões, Sim. por que não?
Esse é o projeto e o interesse do coletivo. Romper essas barreiras, sair desse momento de conforto da intelectualidade e a gente chegar o mais longe possível. Conversar com a academia. Justamente, precisamos romper novamente, precisamos estar presente, não apenas no campo teórico, mas na prática. Fazer pesquisa de campo, entender toda essa história, inclusive o próprio trabalho dele acadêmico, aliás, do doutorando, nós entendemos por que essa região aqui, que nunca vai ser desmembrada politicamente falando, né? Já foi um tema muito debatido. Várias vezes. Então a gente precisa compreender e entender. E a gente convida todo mundo, esteja hoje, 15 horas, e de outros momentos vamos tentar fazer isso. Maravilha. Acabei de conversar aqui com os historiadores Donilton Silva e também o Marcelo Costa falaram sobre o lançamento desse coletivo Memórias Maranhenses nas redes. Pessoal, em contato com a gente, tá? Trazer sempre novidades, enfim, de como está andando esse processo e, claro, trazer sempre mais informações históricas, né? Vocês são muito importantes, historiadores, são importantíssimos para a gente, né? O povo, não só do Maranhão, do Brasil e do mundo também, né? Uma grande profissão. Muito obrigado. Valeu, obrigadíssimo pela oportunidade. Valeu, um abraço. Mara Nogueira, vamos para o break, né? Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos